Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Eu gostaria que você abrisse a palavra do nosso Deus lá em 1 Pedro, capítulo 2. Deixa aberto aí. Irmãos, o tema que o Senhor nos deu para 2021 é o chamado de Deus para a minha vida. Então a gente tem aprendido bastante com o Senhor acerca do nosso chamado, da nossa missão. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos nas células e Deus, Ele está indo no profundo. Ele está vindo com a palavra mesmo, irmãos, para nos curar e nos restaurar. Para que a gente realmente tenha pleno discernimento do que significa ser chamado por Deus, ser discípulo do Senhor. E nós temos um objetivo até julho, desse ano, completar esse núcleo aqui. A visão que o Senhor nos deu é que em cada núcleo, em cada congregação, nós teremos 100 discípulos, com seu pastor, com as suas células, com seus líderes. As células, elas começaram lá em casa, bem? Então nós fizemos a célula piloto lá em casa. O apóstolo João e a pastora Érica, que são nossos pais espirituais, estiveram lá juntos, nos abençoaram, Porque a bênção do nosso líder, irmãos, é muito importante. Como nós íamos iniciar um novo processo, então os nossos líderes, espirituais, meio da Ângela, estiveram lá com os irmãos e nós começamos as células. Agora para nós multiplicarmos os núcleos, então esse núcleo tem que atingir o seu objetivo, que é ter mais ou menos 100 membros. Assim como a célula, irmãos, toda célula ela tem um objetivo. O objetivo de uma célula é se multiplicar, objetivo final. E quando ela não se multiplica, ela tem que ser fechada e aberta em outro lugar, porque perdeu seu objetivo. E Deus, Ele tem nos ensinado tantas coisas, irmãos, para que nenhuma célula feche. Muito pelo contrário, que todas elas se multipliquem. Então, como o Senhor falou aqui recentemente, se cada um de nós fizer a sua parte, com certeza, irmãos, o corpo de Cristo vai se multiplicar e vai avançar. A gente tem sido surpreendido pelo Senhor. Como é que eu vou dizer, Senhor? Com tanta bronca que a gente tem levado do Senhor, irmãos. Por justamente não estarmos cumprindo o nosso chamado e nem a nossa missão. Parece que com essa pandemia o povo ficou até mais acomodado. Mas o Senhor, Ele nos exortou e exorta hoje de novo para nós não acostumarmos com essa situação, não, irmãos. Porque ficar isolado não é o propósito de Deus. O Senhor quer que a gente fique juntos. E a célula é um ambiente tão legal, irmãos? Tão bom. Ali a gente compartilha o nosso coração, as nossas dificuldades. Ali a gente glorifica a Deus pelas vitórias. Ali a gente honra a Deus na pessoa do líder que Ele nos constituiu.
né? Ali a gente realmente vive, né? Assim, mais de perto a família de Deus. E é o que o Senhor quer. É que a gente viva desse jeito. Então vamos, realmente, irmãos, vamos unir a nossa fé, o nosso coração. E vamos fazer cada um mesmo a nossa parte. Muitas coisas que o Senhor já falou para nós aqui, nesse ano, nós já ouvimos em outras ocasiões. Mas de repente o Senhor repete, né, para nossa segurança. Muitas palavras. Então, irmãos, que hoje as nossas mentes, pela palavra de Deus, sejam renovadas. Para que a nossa vida seja transformada. Que o Espírito Santo, irmãos, encontre em mim e em você caminhos para atingir a sua vida e formar em cada um de nós o Filho dele. Então, jamais fechemos o nosso coração para Deus. Jamais. Sábado que vem começa o curso, né? Às 9 horas da manhã, no sábado. E também domingo que vem a ceia do Senhor. Então nós estaremos aqui juntos para celebrar a ceia do Senhor. Você abriu em Pedro, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 5. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Somente até aqui. Irmãos, o tema que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte para hoje: pedras que vivem. Pedras que vivem. Essas pedras somos nós. Amém? Então, em Cristo, e é sempre dele, por ele e para ele, tudo, irmãos, é através de Cristo, nada sem ele. Então, em Cristo, irmãos, nós somos participantes da vida de Deus. Por isso que nós devemos fazer o que o apóstolo Pedro escreveu aqui, ó. Nós temos que nos despojar de toda maldade e dolo. O Senhor recentemente falou, né? Algumas coisas que nós temos que despojar na nossa vida, muitas coisas que nós temos que renunciar. E hoje, através da primeira carta de Pedro, o Espírito Santo, né, nos fala também que nós temos que nos despojar de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Então, despojar de toda maldade e dolo. Dolo que significa engano, desonestidade. Você já praticou, depois que você se converteu, alguma atitude de desonestidade? De repente sim, né? Por exemplo, você fez o imposto de renda, aí lá no final, deu o imposto a pagar. Aí o que você fez? Você fez uma tramóia lá com os números.
por um milagre, o imposto sumiu. Isso é ser desonesto, irmãos. Você já ficou com o troco do pão? De repente, se você foi comprar pão, você deu R$10 e a pessoa te voltou o troco como se você tivesse dado R$50. Aí você de repente embolsou, né, aquele dinheiro. E quando saiu da padaria, como Deus é bom. Estava precisando desse dinheiro. Na verdade, Deus te provou. Você não passou na prova. Hipocrisia, irmãos, é fingimento, encenação. Inveja é pela prosperidade do próximo, né? A pessoa sente inveja, né, das vitórias, das prosperidades do próximo. E de toda sorte de maledicência, irmãos. Nós temos que despojar de tudo isso. E Pedro continua dizendo o seguinte: e desejar ardentemente se alimentar constantemente do genuíno leite espiritual. Esse leite espiritual, irmãos, é uma ilustração da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Assim como crianças recém-nascidas anseiam pelo leite materno. Então o apóstolo Pedro não está dizendo que nós somos crianças. Ele está dizendo que nós temos que desejar a palavra como um recém-nascido deseja o leite materno. Você já viu um nenê quando ele está com fome? Ele esperneia, ele chora, ele quer mamar. A gente tem uma experiência lá em casa com Misa, a Cíntia com os dela. Quando eles estão com fome, ninguém segura. Então nós temos que ter esse mesmo desejo que tem um recém-nascido de se amamentar com o leite de sua mamãe. Então nós temos que devemos fazer isso, irmãos, nos despojar de toda maldade, hipocrisia e desejar ardentemente se alimentar constantemente do genuíno leite espiritual, como Pedro escreve, que é a palavra de Deus. Então, aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que nasceram de novo, receberam uma vida nova. Receberam a vida de Deus. E todos que nasceram de novo, eles provaram e continuam provando diariamente a bondade de Deus. Irmãos, todos os dias a gente experimenta a bondade de Deus na nossa vida. Em todas as áreas, em todos os momentos. Só o fato de nós acordarmos, sabe? Só o fato de termos uma casa, tomarmos o café da manhã, a gente almoçar. Tudo isso aí, irmãos, é a bondade de Deus. Então nós temos experimentado a bondade de Deus. Então Cristo é a vida. Lembra-se que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem que é o nosso caminho? Jesus. Quem é a nossa verdade? Jesus. Quem é a nossa vida? É Jesus. Então Cristo é a vida. Ele é o único que pode dar vida e vida com abundância. Aleluias. Mas ninguém, irmãos. Então todos nós aqui, irmãos, somos da família de Deus. Edificados sobre o fundamento da igreja que foi lançada pelos apóstolos e profetas. Então, a igreja, irmãos, do Senhor, a família de Deus, ela tem um fundamento. Sabe o que é fundamento, né? O alicerce. E quem é o alicerce, irmãos, da família de Deus? Quem é o alicerce da igreja? Que foi colocado pelos apóstolos e profetas. É o próprio Cristo. Ele é o fundamento.
Então toda a nossa vida ela deve estar fundamentada em Jesus Cristo. Ele é o único fundamento, não existe outro, irmãos. Não existe outro. Ele é a pedra fundamental, o fundamento, né, sobre o qual a igreja é edificada. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 3,11, ele escreveu assim: porque ninguém pode, irmãos, lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas, irmãos, muitas seitas, religiões, que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, eles tentam de toda forma, ou melhor, eles têm lá outros fundamentos. Mas o fundamento da igreja de Cristo é o próprio Cristo, a pessoa do Senhor Jesus. E o que nós precisamos, irmãos, para que a gente cresça espiritualmente? Está escrito aqui, ó: chegando-vos para Ele. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Então, se nós somos pedras que vivem, Jesus é a pedra que vive. E se nós queremos crescer espiritualmente, temos que nos achegar continuamente a Cristo Jesus, né? A pedra que vive, pois Ele é o único fundamento da igreja. É dele, irmãos, que emana todo o poder para nós vivermos esta nova vida que Ele nos deu. Sem o poder de Deus, não há como viver a vida de Deus, irmãos. Então, vamos continuamente, irmãos, nos achegar à presença de Deus, à presença de Jesus, né? O próprio Jesus disse, lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes a gente passa tanta canseira na vida, né, irmãos? Às vezes a gente está tão sobrecarregado que a gente não tem, de repente, nem tempo de se achegar a Deus, de se achegar ao Senhor. E quando a gente está assim, irmãos, cansado, sobrecarregado, é aí que temos que ir. Aí sabe o que vai acontecer? O que ele diz aqui: e eu vos aliviarei. Então a gente vai diante do nosso Senhor, sobrecarregado, cansado, fatigado, e Ele nos alivia o fardo. Não é uma bênção, irmãos? Então temos que nos achegar a Ele constantemente. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, que foi rejeitada pelos homens, pelos governadores daquela época. Tanto é que mataram Jesus. Ele foi rejeitado pelos homens, mas para com Deus, eleita preciosa, uma pedra preciosa para Deus, né? Então Cristo é a pedra que vive. Logo, nós que estamos nele, somos pedras que vivem. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Não estaremos. Nós já estamos em Cristo. E se estamos nele, que é a pedra que vive, então nós somos pedras que vivem. Então nós éramos, irmãos, antes da nossa conversão, nós éramos como pedras mortas, que vivia rolando pelo mundo, né? Mas Cristo nos salvou. E o que Ele fez? Ele nos acrescentou nesse edifício que Ele está edificando, que é a sua igreja, né? E se o Senhor está edificando a sua igreja, então dia a dia, novas pedras que Ele vai salvando, Ele vai acrescentando à igreja que Ele está edificando.
Então hoje, quantas pedras vivas existem na igreja do Senhor? Pedras vivas como eu e você, de carne e osso. Milhões, né? Na glória, mas muita gente já foi para a glória. Mas hoje no mundo, quantas pedras vivas, né, existem? Milhões. E todos os dias, Jesus salva muitas pessoas. E Ele pega essas pessoas e Ele coloca onde? Na igreja. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós somos batizados, nós somos mergulhados no corpo de Cristo. E passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Só que Pedro está usando essa ilustração de pedra viva. Porque ele está falando de um edifício que o Senhor está construindo, edificando, que é a sua igreja. Que é o maior projeto de todo o universo. Não existe projeto maior, irmãos, em todo o universo, do que a edificação da igreja do Senhor. Né? E então todos os dias o Senhor salva pessoas. Pedras que estão rolando por aí, mortas, nos seus pecados e delitos. E faz delas pedras vivas, colocando-as nesse edifício que Ele está construindo, edificando, que é a sua igreja. Né? Então, como pedras que vivem, nós, né? Nós também somos edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. É o que está escrito aqui, irmãos. Também vós mesmos, como pedras que vivem, nós somos pedras que vivem, amém, irmãos? Então nós, que somos pedras que vivem, também somos edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Irmãos, a igreja que Jesus fundou, a igreja que Ele estabeleceu, não tem clero. Porque todos na igreja são sacerdotes. Cada um dos filhos de Deus, cada um daqueles que nasceram de novo, eles são sacerdotes diante de Deus. Não existe um grupo especial. Aqueles são sacerdotes, esse aqui é a plebe. Esse aqui é o clero, esse aqui é a plebe. Não. Cada um de nós, irmãos, somos um sacerdote diante do Senhor. Para oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a Ele, por intermédio de Jesus. Porque Deus, irmãos, Ele vai aceitar de nós tudo que nós fazemos através de Cristo. Então, cada um de nós é um sacerdote de Deus. Nós não precisamos, como no passado, lá no Velho Testamento, de um sacerdote para nos representar diante de Deus. Isso aí fazia parte da lei. E teve lá o seu objetivo. Foi assim que Deus estabeleceu na velha aliança. Então só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. O povo não. Mas Jesus veio e nos trouxe a graça na verdade. E lembre-se, graça na verdade. Nunca graça sem verdade, nunca verdade sem graça. O Evangelho
é da graça e da verdade. É assim, a graça alcança o perdido, pecador. E a verdade liberta ele. A graça alcança. A graça recebe o pecador do jeito que ele está. Mas a verdade liberta ele de todo o pecado. Aleluias. Então, irmãos, como sacerdotes, nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus. Qualquer um de nós, irmãos, podemos nos achegar a Deus em oração. Qualquer um de nós. Por quê? Porque Deus nos fez, Jesus nos fez reino e sacerdote para Deus. Aleluias, né? Então Cristo é a palavra que vive. Ele é a pedra fundamental que sustenta todas as pedras vivas do edifício que somos nós. Quem, irmãos, nos sustenta? O próprio Cristo. Sabe, se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado, irmãos. E uma coisa que nós precisamos entender, eu estou falando muito rápido, acho que está até devagar, né? Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, que não somos nós, os discípulos, quem edifica a igreja. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. E edificar, irmãos, é construir. Né? Edificar é construir. E não há edificação sem trabalho. De repente você tem um terreno vazio. Ah, vamos edificar uma casa? Vamos. O que nós temos que fazer? Trabalhar. Se a gente ficar olhando para o terreno e não agir, não vai acontecer nada. Então, se o Senhor Jesus, Ele está edificando a sua igreja, então edificar é construir. Ele está construindo a sua igreja. E não há edificação, irmãos, sem trabalho. Então, o Pai Eterno, nosso Deus, por amor, graça, bondade e misericórdia, Ele nos salvou em Cristo Jesus, para formar em cada um de nós o seu próprio Filho, para que todos nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Esse é o grande propósito de Deus, né? Fazer eu e você e todo crente igualzinho a Jesus. Aliás, a palavra cristão quer dizer semelhante a Cristo. Então esse é o propósito de Deus. Mas o Senhor também nos fez, irmãos, como Ele tem falado aqui, seus cooperadores. Seus cooperadores na obra que Ele está edificando. Porque de Deus, diz a palavra, nós somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus somos nós. Está escrito lá em 1 Coríntios 3:9. Então Deus está construindo um edifício, que é a sua igreja. Ele é a pedra fundamental, o alicerce, a pedra viva. E cada um de nós, irmãos, é uma pedra viva que Ele está construindo esse edifício. Amém? Então vamos lá. Se somos cooperadores do Senhor na edificação de sua igreja, e como eu disse, não há edificação sem trabalho, então isso significa, irmãos, que nós temos que trabalhar para o Senhor. Porque não pense que o Senhor vai ficar construindo a sua igreja e a gente olhando Ele construir. Ele não chamou para a gente ser,
como é que fala? Fiscal. Ele não chamou a gente para fiscalizar a obra que Ele está fazendo. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele nos chamou para cooperar com Ele nessa edificação. E edificar, como eu disse, é trabalho, tem que trabalhar diariamente, né, com o Senhor na edificação da sua igreja. Então, cooperar com o Senhor, irmãos, na edificação da sua igreja, faz parte do nosso chamado e da nossa missão. Deus não chamou a gente? Ele nos deu uma missão? Então, edificar a sua igreja faz parte do nosso chamado, da nossa missão. E se nós somos cooperadores do Senhor, Ele está trabalhando, né, nessa construção, então isso significa, irmãos, que nós também temos que trabalhar na obra do Senhor. E amados, não há como ser discípulo de Jesus e ser o cooperador sem trabalho, sem trabalhar, sem renúncias, como ele tem falado bastante aqui, sem a gente sair da nossa zona de conforto. Não tem como. Esses dias eu estava conversando com um irmão e sobre ajudar as pessoas, né? Os irmãos sabem o que a gente tem que fazer para ajudar uma pessoa quando ela pede ajuda? Parar o que a gente está fazendo. A gente tem que parar, irmãos, o que a gente está fazendo para ajudar. Ou senão a gente fala, ó, não quero, vai embora. Mas se de repente alguém bate na sua porta pedindo ajuda, ou de repente um irmão, um familiar, você tem que parar o que você está fazendo e ajudar. Irmãos, em relação ao chamado de Deus, é semelhante. Porque o Senhor, por diversas vezes, Ele nos chamou. E nos chamará ainda. Então nós temos que estar sempre dispostos a dizer sim para o Senhor. Sabe? Sem começar a procurar desculpas, como o Senhor tem falado aqui. Porque nós somos craques, né, em dar desculpa. Isso é desde o Éden. Adão, você comeu a fruta que eu falei para você não comer? Senhor, a mulher que o Senhor me deu me enganou. Então, depois que o pecado entrou no mundo, irmãos, as pessoas elas passaram a ter dificuldade para assumir os seus erros. Porque entrou o orgulho, a soberba, a justiça própria, né? E para ser discípulo do Senhor, irmãos, por diversas vezes o Senhor vai nos chamar, vai nos solicitar, de alguma forma. E a gente sempre tem que estar disposto a renunciar e sair da nossa zona de conforto para fazer o que o Senhor está mandando. Né? Você é perfeito? Não. Só tem um perfeito aqui. Jesus. Porque Ele está aqui. Só Ele é perfeito. Então, irmão, já que ninguém é perfeito e ninguém sabe tudo, é claro que haverá ocasiões, irmãos, em que nós precisaremos ser exortados e repreendidos pelo Senhor. De repente, através de uma ministração, uma exortação. De repente, pelo líder que Deus constituiu sobre a tua vida. Né? Você já foi exortado pelo seu líder? Em alguma vez?
Não precisa ser nem só daqui da igreja, não, irmãos. Pode ser lá no seu trabalho. Você já foi alguma vez exortado e repreendido pelo seu líder? Então, qual foi a nossa postura, irmãos, quando isso aconteceu? Nós fomos humildes ou agimos com orgulho e hipocrisia? Porque, irmãos, olha, ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta. Quando a gente é repreendido, o nosso eu já quer se justificar, irmãos. Ninguém gosta. Então, de repente, fomos repreendidos pelo Senhor, exortado, e nossa postura não foi de humildade, e sim de orgulho e de hipocrisia. Ou seja, nós não aceitamos a repreensão. E às vezes a gente até diz no nosso coração: quem ele pensa que é para falar assim comigo? Tem pessoas, irmãos, que elas não cumprem o chamado e a missão, né? Como nós falamos aqui, por vários motivos, por várias desculpas, né? E uma desculpa que geralmente algumas pessoas dão, né, para o Senhor, elas apontam o pecado do irmão. Então é assim, ó, meu irmão pecou, então quando eu aponto o meu dedo para ele, as pessoas tiram o foco de mim. Aí eu tento mudar o foco para o meu irmão. Então, muitas pessoas, para não cumprirem o chamado do Senhor e a missão, elas também se desculpam diante de Deus e dos homens também, apontando os pecados dos irmãos. Então, geralmente, as pessoas que fazem isso, elas pensam assim, ó, ou elas até falam, né? Não para a pessoa, mas para outros irmãos, sei lá. Eles não vivem o que pregam. Quem é ele para me repreender, se ele nem vive o que ele prega? Então, de repente, irmão, nós já cometemos esse erro. Talvez conscientemente ou até inconscientemente. Então, na verdade, irmãos, quando agimos assim, em outras palavras, a gente está querendo dizer o seguinte, que a gente não vai se comprometer com o ministério. Que a gente não vai se casar com o ministério, com a visão do ministério, que a gente não recebe, não reconhece e não honra as lideranças que o Senhor colocou na igreja. O que geralmente acontece com as pessoas que agem assim, elas saem do ministério. Elas saem do ministério. Não é errado ninguém deixar um ministério. Não é errado. Mas o Senhor ensina como tem que ser feito. E geralmente as pessoas não observam o que elas têm que fazer quando isso acontece, né? Então, geralmente as pessoas que agem assim, irmãos, elas acabam deixando o ministério. E olha que coisa terrível, irmãos. Elas deixam o ministério no qual o Senhor plantou elas. É o Senhor, irmãos, quem nos planta no ministério. É o Senhor, irmãos, que nos concede dons
e atividades e trabalhos e ministérios. É o próprio Deus. Mas de repente para justificar os meus pecados, né, eu começo a apontar o pecado dos irmãos. Então, irmãos, olha, se Deus não aceita nenhuma desculpa, como ele disse recentemente, por mais correta, justa e nobre que ela possa ser para nós, se ele não aceita nenhuma desculpa, né, que dirá esta que julga os irmãos? Essa é terrível, né? Tem um bichinho aqui, irmãos. O que Jesus diria de uma pessoa que age assim? Cadê, Senhor? Que é hipócrita. Uma pessoa que age assim, Jesus chamaria de hipócrita, ou seja, uma pessoa fingida e falsa. E o Espírito do Senhor? Como é que ele... O que ele diria de alguém que julga os outros? Porque, irmãos, olha, nenhum de nós foi chamado por Deus para julgar o próximo, para julgar os irmãos. Nenhum de nós. O Espírito do Senhor diria o seguinte, o versículo que o Senhor colocou no meu coração é Romanos 2:1. Eu vou ler. Presta atenção. Portanto, és indesculpável. Ou seja, eu não te perdoo. O Senhor fala. És indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, irmãos, condenar as pessoas, apontar os seus pecados, não agrada a Deus. Não agrada. O Senhor quer que nós amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Mas, pastor, aquele irmão lá não é fraco não, hein? E você? É isso que o Senhor está falando aqui em Romanos. Jesus chamaria essa pessoa de hipócrita, como está escrito lá no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus. Que nós não podemos fazer julgamento temerário de ninguém. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu? Hipócrita. Você chamaria um irmão de hipócrita? Jesus chamou. Então, irmãos, é isso que eu assim fico maravilhado com o Evangelho do Senhor. Porque todos aqueles que de forma humilde recebem a palavra de Jesus, por mais dura que seja, essa pessoa, ela se torna humilde. Ela se torna humilde. Muitas pessoas, irmãos, ouviram palavras fortes de Jesus e foram embora. Mas muitos ouviram a repreensão do Senhor e aceitaram a repreensão e se tornaram pessoas humildes e mansas.
Então eu entendo, irmãos, que a coisa mais gostosa do mundo é ser repreendido pelo Senhor. Porque todas as vezes que o Senhor nos repreende, a gente toma tipo. Agora, se o Senhor está falando comigo e eu não estou nem aí com o que Ele está falando, quem vai sofrer é eu. Porque quando ele disse hipócrita para quem estava ouvindo o Sermão do Monte, era para libertar aquelas pessoas. Ele não estava condenando. Porque Jesus, ele não veio para condenar. Ele veio para salvar, para libertar. Então, se alguém está num pecado, o Senhor fala. E de repente a pessoa não aceita. Mas aqueles que aceitam a palavra do Senhor, elas são libertas. Porque a palavra liberta, irmãos. A verdade liberta. A verdade liberta. Se Jesus falou daquela maneira no Sermão do Monte, é porque lá entre os seus discípulos estava acontecendo isso. Muita gente reparando no pecado dos outros e não estava olhando para os seus próprios pecados. Muita gente lá julgando todo mundo, inclusive os seus discípulos, e ninguém estava se examinando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Por isso, irmãos, que todo discípulo de Jesus precisa estar debaixo do jugo de Jesus. E aprender com ele a ser manso e humilde. Quando nós, irmãos, quando a gente não aceita uma repreensão, a gente está indo contra o próprio Deus. E geralmente quem nos repreende são as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Quem são as primeiras autoridades que nos repreenderam tanto na vida? Nossos pais. Você nunca foi repreendido pelo seu pai? Foi. Pelos seus pais. De repente a professora da escola é uma autoridade sobre as crianças. Então de repente elas repreendem as crianças. E as crianças têm que acatar aquilo. Irmãos, a pior coisa é bater de frente com uma autoridade de Deus. É a pior coisa que existe, irmãos. Bater de frente com a autoridade. Às vezes eu passo ali, vou dar um exemplo para você, prático. Aí você faz, vê se dá certo. Às vezes eu passo ali perto da mesquita, essa pradaria, e tem uma viatura ali. Vai lá encarar os policiais. Vai lá perguntar o que eles estão fazendo lá. O que vocês estão aqui fazendo para? Vai trabalhar, pô. Vai bater de frente lá com eles. Você vai preso. Então a pior coisa, irmãos, é enfrentar uma autoridade que dirá de Deus, que Deus constituiu. Jesus, certa vez, ele estava chegando em Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, aqueles que eu enviei para entregar a bênção. E às vezes muitos fazem isso, irmãos. Rejeitam os enviados de Deus. E o Senhor tem nos ensinado aqui, irmão, nós temos que honrar a Deus na vida dos nossos líderes.
Irmãos, é verdade que o ministério, todo ministério, ele precisa se organizar, né? Senão, mas o que a gente jamais pode esquecer, irmãos, que a igreja é um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo, né? E nós já fazemos parte deste edifício, desta obra que Jesus está edificando. Como diz o texto, neste edifício nós somos pedras que vivem, né? Então nós não estamos mortos, nós não estamos inertes, sem atividades, nós não estamos estáticos, acomodados, paralisados. Nós somos pedras que vivem, irmãos. Então, tudo que tem vida, irmãos, é dinâmico. Se de repente você vê um morto lá no caixão, você pode bater à vontade e ele não vai se mexer. Agora, bate na cara de um vivo. Principalmente se não for crente. Ele vai reagir. Por quê? Porque vida. Tudo que tem vida, irmãos, a coisa é dinâmica. Então, nós como pedras vivas, né, que somos, né, então nós temos que viver esta vida que Deus nos deu. Então nós não somos apenas filhos de Deus. Nós somos também discípulos e servos do Senhor. Nós somos embaixadores, sacerdotes e ministros de Deus. Como filhos de Deus, irmãos, claro, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas como discípulos do Senhor que somos, essas pedras vivas, servos, embaixadores do Senhor, sacerdotes e ministros, temos muito trabalho, irmãos, e muita responsabilidade no reino de Deus. Então Jesus, lá em João 15, ele escreveu assim, ó: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, uma árvore qualquer, uma árvore frutífera, ela tem a vida dela. E se ela estiver saudável, ela vai dar fruto. Então é assim com a gente também, irmãos. Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Salmo 1. Então, se Deus nos deu uma vida nova, a vida dele, se nós temos a vida de Deus, se nós somos como pedras vivas neste edifício que é a igreja que Deus está construindo, então, amados, nós temos que trabalhar, sabe? Temos que cooperar com o Senhor na edificação desse edifício. E dar fruto, irmãos, para o Senhor significa o seguinte. Coloquei aqui duas coisas. Dar fruto pode significar o fruto do Espírito que se manifesta através de nós. O Espírito Santo habita em você? Como que ele vai se manifestar? Amando as pessoas. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se de repente acontece uma situação, você perde o domínio próprio,
e parte para a ignorância, quem está se manifestando é o eu. Mas se de repente você está passando por uma situação complicada e você se segura e o domínio próprio aparece, na realidade é o Espírito Santo que está se manifestando. Porque se ele habita em nós, ele vai se manifestar, irmãos, através do fruto dele e também dos dons espirituais. Porque os dons espirituais não são nossos, são do Espírito que habita em nós. Então ele se manifesta, irmãos. Outro significado de dar frutos é ganhar almas para o Senhor Jesus. Ganhar almas para o Senhor. Então, irmãos, vamos praticar esses dois significados. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, para que ele manifeste o fruto dele, os dons, e também vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Vamos dar frutos, pessoas para o Senhor Jesus. Então, irmãos, anunciar Jesus e o Evangelho para as pessoas é o primeiro passo do discipulado. Entendeu? Anunciar Jesus e o Evangelho é o primeiro passo que nós damos, irmãos, para fazer discípulos. Você já entregou panfleto assim evangelístico? Então, sabe o que nós fizemos quando entregamos panfletos? Anunciamos Jesus, o Evangelho. E é válido, nós temos que fazer isso. Entregando panfleto ou falando para as pessoas. Existem diversas formas de anunciar Jesus, o Evangelho. Agora, tem as redes sociais. Então, em vez de você ficar publicando baboseira, publica lá, anuncia Jesus, o Evangelho. Então, existem várias formas de anunciar Jesus, o Evangelho. Mas, de repente, não estamos fazendo discípulos. Então, de repente, eu entreguei 1 milhão de panfletos e não fiz um discípulo. Então, o Senhor quer que a gente anuncie Jesus, e aqueles que forem alcançados através desse anúncio, a gente vai chegar próximo deles e vamos trabalhar na vida deles. E vamos fazer deles discípulos. Deu para entender? O apóstolo Paulo, ele chegava em alguns lugares, ele começava a anunciar Jesus e o Evangelho. Aí teve uma ocasião que um lá no meio disse, está escrito na Bíblia, quem é esse tagarela? Quem é esse cara aí? O que ele está falando? Ele está trazendo aí um outro Deus que ressuscita os mortos. Então o apóstolo Paulo, ele anunciava o Evangelho. E depois que ele pregava, muitos iam embora. Mas irmãos, alguns se aproximavam dele. E chegava para ele e dizia, escuta, quero saber mais. E esses ele pegava e discipulava e se tornavam discípulos do Senhor. Então, amados, o segundo passo para a gente discipular, né? Ou melhor, o segundo passo é a gente discipular os que foram alcançados. Então você, no seu convívio diário com as pessoas, na sua família, lá no bairro onde você mora, no seu trabalho, na escola, você vai procurar anunciar Jesus.
E o Evangelho, irmãos. Se te chamarem de tagarela, não esquenta a cabeça. Se te chamarem de fanático, se falarem que você é louco, não se importa com isso. Porque você pode ter certeza que daquele grupo lá que você está falando, de repente, alguém vai ser tocado. Como um dia eu fui, e ela. E você também. Alguém anunciou para nós Jesus, o Evangelho. E a gente, pelo Espírito, irmãos, porque quem convence é o Espírito. Então nós desejamos saber mais do Senhor. E graças a Deus o Senhor nos salvou e hoje nós estamos aqui. E o terceiro passo é enviar os discípulos que nós discipulamos. Então vocês se lembram lá daquele slogan? Alcançar, discipular e enviar. Então vamos, irmãos, anunciar o Evangelho. Vamos anunciar Jesus. Para as pessoas com quem a gente convive, com as pessoas com quem a gente tem contato. Porque de repente você vai ter contato com pessoas que você não conhece. De repente você está lá no ônibus, senta alguém do lado e começa a puxar assunto. De repente uma oportunidade para você falar de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que Deus envia. Deus envia. Porque Ele quer salvar. Então Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. E é nessas horas, irmãos, que nós temos que abrir mão de tudo. Porque uma vida vale mais que o mundo. Quanto você acha que custa o mundo? Ele é bem mais caro do que a sua dívida. Essa dívida que você tem de repente. E o Senhor diz que uma vida vale mais que o mundo. E de repente a vida aparece, como você tem dívida para pagar, você vai, como é que o pessoal fala? Dar seus pulos para pagar suas dívidas. E de repente Deus te estava dando uma oportunidade, porque Ele ia operar um milagre na sua vida, e a dívida ia ser zerada. Os irmãos percebem que Deus tem que ser o primeirão da nossa vida mesmo? Não tem jeito. Não tem jeito. Então nossa missão e chamado, irmão, se resume em alcançar, discipular e enviar. Então quando a gente alcança, através do anúncio, do evangelismo, né, essa pessoa ela é batizada nas águas. Então ela era uma pedra que estava rolando por aí, igual nós. Aí Deus pega ela e coloca onde? No edifício que Ele está construindo. Opa, uma pedra a mais. Daqui a pouco aparece outra. Oh, glória a Deus. Então Ele está formando o edifício dele. E falta muita pedra ainda, irmãos. Falta pedra ainda. E quem vai buscar essas pedras? Eu e você. Nós, a igreja. Então por isso que, como diz aquele cartaz ali fora, irmãos, o nosso coração tem que arder por essas coisas. Sabe? Nosso coração tem que se inclinar mesmo para as coisas de Deus. Então é isso, irmãos. Nós somos pedras vivas
que geramos novas pedras vivas. Para que o Senhor edifique a sua igreja. Ele está construindo esse edifício. Ele está construindo a sua igreja. Glória a Deus que nós já fazemos parte dela. Mas ainda tem lugar para muita gente, irmãos. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós até aqui cantamos, Maranata, vem Jesus, vem logo Jesus. É o que nós mais queremos na vida. Essa é a grande promessa. A volta de Jesus. Mas enquanto Ele não vem, vamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos. Pede para o Senhor te dar sabedoria. Lá em Tiago está escrito assim, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, generosamente. Irmãos, essa sabedoria de Deus, Ele nos dá em todas as áreas da nossa vida. Se realmente somos discípulos do Senhor, estamos enganjados mesmo na obra, nosso coração está firmado mesmo na obra do Senhor, no Senhor, o Senhor vai nos ajudar, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Sabe? De repente eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar. Um exemplo. Só que essa dívida que eu fiz envolveu pecado. Porque de repente eu comprei algo que eu nem tinha dinheiro. Aí eu disse, não, eu tenho fé, Deus vai prover. Aí começou a vir, né, as cobranças. E Deus não proveu nada. Então o que eu tenho que fazer? Pedir perdão para Deus. Falar, Senhor, me perdoe, porque isso aqui é culpa minha. Eu não deveria ter feito isso, Senhor. Me perdoa e me ajuda a consertar esse negócio aqui. Me dá sabedoria, Senhor, para sair dessa situação. Se o teu coração realmente estiver em Deus, na obra do Senhor, na missão, no chamado, você pode ter certeza, Deus vai te ajudar. Agora, se não tiver, Deus vai até ouvir sua oração, mas o teu coração não está nele. Vai estar em outras coisas. Porque Deus, irmãos, olha o coração. Onde estiver os seus pés, aí estará o teu coração. Glória a Deus que os seus pés estão na igreja. Porque o seu coração está na igreja. Está na vida dos irmãos. Então é isso, irmãos. Vamos cumprir cabalmente o nosso chamado. Cabalmente quer dizer como deve ser mesmo, na íntegra. Vamos depender sempre do Senhor, porque sem Ele, sem chance. Às vezes a gente se preocupa com algumas coisas, mas que Deus não está nem aí. Deus, irmãos, está interessado em edificar a sua igreja. E se a gente estiver interessado também, Ele vai nos ajudar em todas as áreas. Uma vez chegou uma pessoa para Jesus e disse: Jesus, dá para o senhor falar com meu irmão? Opa, está na hora, bem. É o sinal. Eu falei, Senhor, manda um sinal. A hora que Então chegou o sinal do Senhor. Para encerrar, irmão, certa vez chegou um rapaz para Jesus e disse: Senhor, dá para o senhor conversar com meu irmão? O que aconteceu? Sabe o que é? Ele não quer dividir a herança comigo.
Nosso pai, eu estou assim contextualizando, né? Nosso pai deixou maior grana e ele não quer dividir comigo, Jesus. Os irmãos sabem o que essa herança aí tinha a ver com o reino de Deus? Nada. Nada. Tanto é verdade que Jesus disse para ele o seguinte: quem disse que eu vim para ser juiz entre você e seu irmão? Como que dizendo, eu estou em outra. E é isso, irmãos, às vezes a gente se preocupa com coisas que Deus não está nem aí. Vamos começar a nos preocupar com a obra de Deus, com o nosso chamado, com os interesses de Deus, que Ele vai cuidar dos nossos. Você pode ter certeza disso, irmãos, porque Deus não mente. Deus não é homem para que minta, né? Diz a palavra do Senhor. E tem um texto lá em uma das cartas que está escrito desse jeito: Deus não pode mentir. Sabe por que Deus não pode mentir? Porque Ele é Deus. Não pode mentir. Se Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, você pode depositar toda a tua fé nisso, porque vai ser tudo acrescentado. Se vai ser acrescentado, é porque existe algo que você já tem, que é o principal: Jesus. Você já tem Jesus, mas Ele vai acrescentar. Mas o principal você já tem. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizer assim: o melhor está por vir. Que melhor? O melhor já veio, irmãos. E é Jesus. Lá em Colossenses está escrito que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Então, em Cristo, irmãos, nós temos todas as bênçãos de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Quantas pedras vivas? Uma vez Jesus estava passando, lembra quando ele estava, os sacerdotes falando para Jesus: Jesus, manda o povo parar de glorificar o teu nome. Jesus falou: se eles pararem, as pedras clamarão. E olha que é pedra mesmo, pedra de verdade. Agora você imagine pedras que vivem, que somos nós. Vamos glorificar a Deus, irmãos, na nossa vida. A Ângela vai orar por nós. Amém. Graças e paz de Jesus, igreja. Amém. Primeiro eu gostaria de falar algo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor colocou assim, para que a gente abra mesmo o coração para a palavra que está vindo. Porque ainda existem pessoas que não estão entendendo. Então nós temos que abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos espirituais, para entender o que Ele tem falado para nós. Esse ano é um ano diferente para a nossa igreja. O Senhor quer nos conduzir de uma maneira diferente. Então nós precisamos estar atentos e abrir o nosso coração e realmente fazer a nossa parte, mudar aquilo que precisa ser mudado. O Senhor colocou no meu coração assim, que tem gente que está orando, pedindo coisas para o Senhor, assim, já dando plano para o Senhor certo, pedindo para o Senhor abençoar aquilo que quer fazer. E não é desta maneira. Se nós temos que fazer com que o nosso chamado realmente seja o primeiro, nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, não importa o que você tenha no coração, se é um plano, um sonho, alguma coisa, Deus é que tem que fazer, né? Então, não é assim, você vai entregar nas mãos do Senhor, isso aí
mas dizer que seja feita a vontade dele, não a sua, né? Porque, de repente, você está fazendo planos e pedindo para o Senhor abençoar e preparar para que dê certo, para que você cumpra o seu chamado. E não é desta maneira. Você vai ter que adaptar a sua vida ao seu chamado. Então, é Deus que tem que estar no controle, é Ele que tem que te orientar, é Ele que está à frente de tudo. Ali naquele cartaz está escrito, né? Vinde após mim. Então, muitos falam, Senhor, abençoa o que eu vou fazer. E não é desta maneira. Nós temos que ir atrás de Jesus. Ele é que tem tudo preparado para nós. Ele tem tudo certinho já para a nossa vida. Então, nós precisamos entrar neste caminho, neste propósito dele para nós. Então, abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais, fique atento à voz do Senhor. Se essa palavra que está vindo aqui nesse púlpito não está mexendo com você, então algo de ruim está na sua vida, né? Porque essa palavra é para nós, né? Servos do Senhor e discípulos. Então, se você tem sentido uma aflição, um temor, aí Deus está agindo, né? Porque não é normal, né? Eu pelo menos não estou me sentindo normal depois destas palavras, né? Eu sei que o Senhor está exigindo algo de nós. Então, Ele está exigindo mudança, né? E que realmente a gente tenha uma postura diante dEle. Como servo, como cristão e como discípulo. Como que nós vamos fazer discípulos se nós não somos um, né? Então, primeiramente, nós temos que ser o discípulo para podermos fazer. E essa é a nossa missão, não tem como fugir, né? Ou você faz ou você vai para o mundo. Ou você faz aquilo que o Senhor está mandando, ou vai para o mundo. Porque se você não pretende fazer aquilo que o Senhor está mandando, você vai se sentir muito mal no meio da igreja. Porque as palavras vão continuar vindo, né? E nós vamos estar atentos à voz do Senhor. Amém? Então vamos orar. Aleluias. Papaizinho querido, papaizinho amado, Deus nosso, glorioso Senhor, como nós te adoramos. Como é bom estar na tua presença. E como é bom, Senhor, ouvir a tua exortação. Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre quer o melhor para nós. O Senhor já preparou o melhor para nós. E nós te louvamos por isso. Te agradecemos pela nossa tão grande salvação. Te agradecemos pelo Senhor ter enviado o teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para levar a culpa dos nossos pecados. E nós te agradecemos, Jesus, por todo este sacrifício que o Senhor fez por nós, para pagar a nossa dívida, Senhor, para morrer a nossa morte, para que possamos viver a tua vida. E nós te agradecemos por tudo isso de maravilhoso que o Senhor já fez por nós. O melhor o Senhor já fez por nós. E nós te agradecemos porque o Senhor continua nos orientando, Senhor. O Senhor não desiste de nós. Eu creio que o Senhor tem algo glorioso para a nossa vida. Pai, eu creio que o Senhor tem algo glorioso a fazer aqui nesta cidade. Porque o Senhor trouxe aquela visão há muitos anos atrás para o teu filho, Pai. De algo glorioso aqui nesta cidade. E eu creio que o Senhor quer usar a tua igreja. A começar de nós, Senhor. O Senhor quer nos usar. E eu creio que o Senhor está nos preparando para isso. Para algo grandioso nesta cidade, Papai. E nós queremos realmente nos colocar nas tuas mãos. Realmente te seguir, Senhor. Fazer a tua vontade, fazer aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então que isso arda no coração de cada um aqui, que está ouvindo esta palavra, aqui ou em casa. Que o Senhor possa tocar mesmo estes corações, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada vida que tem ouvido esta palavra, Papai. Para que possamos realmente estar no centro da tua vontade, fazer o teu querer, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nós só temos a te agradecer. Tão grande amor, Senhor, como o Senhor nos prova a cada momento das nossas vidas.
Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E queremos realmente nos colocar como discípulos, Pai. E queremos realmente ser estas pedras vivas, Pai, para cooperar contigo, Senhor, para a edificação da tua igreja, Pai. Santifica a tua igreja mais e mais, Papai. Pai, nós nos colocamos, Pai, nas tuas mãos, como teus servos, Senhor, como teus discípulos, Papai, para cumprir a nossa missão aqui nesta terra. Usa-nos, Senhor, para o louvor da tua glória. Paizinho querido, eu sei que cada um aqui, como eu, tem pessoas no coração, Pai, que ora a Ti, que pede pela salvação. E nós queremos, Senhor, nesta hora, nos colocar como instrumentos, Pai. Que o Senhor nos capacite, Senhor. Que o Senhor nos dê oportunidades, Pai, para falarmos com estas vidas, para realmente trazê-las para Ti, Senhor. E que possamos fazer de cada uma um discípulo Teu, Papai. Senhor, eu te peço nesta hora que o Senhor abençoe a tua igreja, Pai. Que o Senhor derrame mesmo da tua graça, Pai, da tua unção sobre cada vida, Senhor. Cada vida que está aqui presente ou em casa ouvindo, Senhor. Que o Senhor toque de uma forma especial, Pai. Derramando mesmo esta graça, Pai. Esta unção, Senhor. Esta direção e da tua sabedoria em todas as coisas, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por mais este momento, Senhor, da tua palavra. Te agradecemos pelo Senhor ter tratado conosco neste lugar. E entregamos nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas nesta semana que se inicia, Papai. Senhor, não queremos pedir a tua bênção em nada, não, Senhor. Queremos pedir a tua direção, Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta semana. Queremos seguir os teus passos, Papai, e fazer a tua vontade. Nós entregamos tudo diante de ti nesta hora, com o nosso coração grato por todo o teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe a todos.